Graças a Deus, graças ao bom e amado Jesus Cristo, boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor seja com todos, que o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Quero aqui ter uma palavra de oração, para estar concluindo aí esse assunto que a gente já vem trabalhando já há alguns dias. E eu acho que, assim, como Deus tem falado com a gente e como tem sido relevante esse tempo onde compartilhamos aquilo que tem sido essencial, Nós falamos um pouco aqui sobre necessário e importante, mas é claro que nós trabalhamos na essência do processo, a essencialidade do processo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, eu te louvo por poder compartilhar esse momento aqui com o teu povo, com a família do Senhor. O Senhor é Pai, o Senhor é Deus. Conduz esse momento, nesse tempo tão precioso, nesse tempo onde a voz do Senhor, que move os tempos, que move o tempo, a voz do Senhor que move as águas, a voz do Senhor que criou todas as coisas. E o teu Espírito possa, nesse momento, conduzir daquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, e em especial alcançar cada coração de cada pessoa que estiver ouvindo. Pai, eu quero ser bem ousado nessa oração e pedir que o Senhor, vento que vem, conforme a tua palavra, dos quatro cantos, sopra mediante essas palavras que foram ministradas, alcançando cada coração, alcançando cada família, cada vida que vive qualquer processo que envolve aí a depressão, crise de ansiedade, São pessoas melancólicas, pessoas amarguradas. Estamos aqui para ser voz do Senhor. Em nome de Jesus, é por Cristo que oramos, dizendo sim e amém, que assim seja e assim será. Bom, queridos, bom demais, seja bem-vindo. Vamos ter esse tempo, hoje um tempo bem objetivo, até que é uma conclusão daquilo que viemos falando, Abordei aí sobre melancolia, sobre amargura, sobre ansiedade, para chegar nesse ponto, para falar da depressão, daquilo que é a doença do século, já considerada a doença do século, Trouxe algumas estatísticas de que o Brasil hoje é o país que ocupa o terceiro lugar no ranking do país mais ansioso, de maior crise de ansiedade no mundo. O Brasil hoje está em terceiro lugar. O país hoje que está em primeiro lugar em crise depressiva, Crise depressiva que é um fruto de ansiedade, de amargura, de melancolia. Queridos, e como isso tem sido assim, devastador na sociedade. Sabemos que tem muitos outros problemas. Claro, nós sabemos que temos muitos outros problemas que hoje atinge aí a humanidade, a sociedade, principalmente o nosso país, mas nós queremos abordamos esse tema até porque foi uma palavra ao meu coração, e não só porque veio, mas também por aquilo que eu vivi, mediante aí a minha história, tudo aquilo que já vivemos. Enfim, queridos, falamos sobre melancolia, trabalhando dentro daquilo que é a palavra. Eu vou ler o texto que nós trabalhamos, que está em Filipenses, no capítulo 3, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aqui o apóstolo Paulo trabalha claramente numa atualidade, mas trazendo uma importância de se desprender das coisas do passado. Como eu disse, não são memórias, não são saudades, não são pessoas que às vezes morreram, se foram da presença dele, e que você tem que esquecer disso. Não é isso que Paulo aborda. Paulo deixa bem claro, quando ele fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está ali trazendo a luz de que as coisas do passado não o prendem. E aí ele segue o texto falando, eu avanço para que estão diante, não é adiante. Então aqui, ao mesmo tempo que ele fala para se desprender do passado, ele tem uma atitude no presente, mas também ele não fica ansioso por aquilo que está adiante, que aí revela futuro. Não, ele fala diante, é o aqui e agora.
Então, pessoas melancólicas são pessoas que ficam presas ao passado. Pessoas presas ao passado neutralizam ações que venham beneficiar, que venham produzir na sua vida hoje. É isso mesmo. E a pessoa que não produz hoje, ela não colhe frutos amanhã. Eu repito, pessoas que não produzem hoje, ela não colhe fruto amanhã. Então, pessoas presas ao passado são pessoas que neutralizam suas forças, suas ações no hoje. Ela sendo neutralizada hoje, ela não colhe frutos amanhã. Pelo contrário, ela vai viver uma ansiedade do amanhã, porque ela não tem certeza no que vai ter amanhã, porque ela não se produziu hoje, porque está presa ao passado. Então nós tratamos melancolia, literalmente nós tratamos melancolia dentro dessa proposta para que possamos desprender de mágoas, receios, rancores, né? Paulo deixa bem claro em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, passou. Pastor, mas eu errei no passado. Pois é, meu irmão, o que nós temos que fazer é aprender com os nossos erros, né? Salomão fala, né, que o sábio aprende com seus erros, né? E nós podemos acrescentar, e não acrescentar a Bíblia, mas dizer mais do que isso, né? Que o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende mais ainda com os erros dos outros. Então, a questão de eu ter errado, você ter errado no passado, não significa que isso tem que me prender no hoje. As minhas ações hoje têm que estar despresas disso. Agora, uma coisa é fato: a colheita vem e nós temos a necessidade. E essa necessidade gera em mim uma obrigatoriedade. E essa obrigatoriedade revela através de mim a essência, uma essencialidade, que é o quê? Aprender com o passado, aprender com os erros. Aprender com os erros, absolver as coisas boas dos acertos e viver o hoje. Porque o dia chamado hoje, irmãos, ele é todo dia. O passado não volta, o futuro não adianta. Mas o hoje, ele é vivido todo dia. Ontem foi hoje, hoje é hoje, amanhã será hoje, ponto final. Agora, ontem eu não consigo trazer ele de volta. Amanhã eu não consigo adiantar, e a Bíblia fala disso. Quem pode acrescentar aí alguns minutos à sua vida? Jesus falando na parábola, numa de suas parábolas lá em Mateus 6, ele fala assim: quem poderia, inclusive ele está falando de ansiedade, quem poderia acrescentar alguma coisa aí na sua vida? Quem poderia? Fala para mim. Ninguém. Então não adianta. Por isso que Paulo deixa bem claro, e no original do latim está escrito nesse sentido mesmo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Não é adiante. Adiante revela uma expectativa de futuro. Diante revela uma perspectiva de presente. Vou repetir devagar. Adiante revela uma expectativa de futuro. Mas o diante revela uma perspectiva, convicção de presente. É o hoje. Por isso que Paulo se desprende em Filipenses 3, a partir do verso 13, esquecendo uma coisa faço, está ali no presente. Eu faço, presente contínuo. Pode conjugar o verbo fazer aí, ó. Eu faço. Uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante. Esse avançar eu não vou fazer amanhã. Eu me vejo aqui agora e avanço para as que estão diante de mim. Diante, não é adiante. Você que está entrando agora, estou dizendo que quando Paulo fala em Filipenses 3, a partir do verso 13, desculpa, ele fala exatamente como está escrito aqui no original também do latim. Esqueço das coisas do passado, avanço para as que estão diante, não é adiante. E aí eu vou repetir: adiante é uma expectativa de futuro. Diante são as perspectivas, convicção do presente, do hoje. Então, querido, a melancolia, ela trava
ela prende as ações do presente. Prendendo as ações do presente, eu gero uma pessoa amargurada porque eu fico desiludido com tudo que é hoje. Aí eu não produzo amanhã, então me gera o que? Ansiedade, que é insegurança do futuro. É só pra você ver tanto que a coisa é séria, uma está ligada à outra. Então tem pessoas extremamente melancólicas, que revelam no seu hoje a sua amargura, porque traduz isso na sua ansiedade por causa das suas inseguranças de futuro. Repito, tem pessoas extremamente amarguradas com seu passado, melancólica ao seu passado, que revela uma falta de mobilidade, né? Não tem nenhum tipo de mobilidade nas suas ações hoje, porque está extremamente ansiosa, que é a insegurança do futuro. Se a melancolia são as prisões do passado, a amargura são as desilusões do presente, e a ansiedade são as inseguranças do futuro. E nós precisamos trabalhar nisso, porque isso tudo envolve as nossas emoções. E Paulo já preocupava com isso, Jesus também fala sobre isso. Nós temos também outras pessoas na Bíblia, no passado eu li para vocês aqui, Abraão preocupou com isso, o próprio Moisés. Senhor, o que eu vou dizer futuro para esse povo? Vou, quando eu for até eles. E aí ele, preso ao seu passado, eu sou pesado no falar. E ele mostra a sua limitação no presente. Quando eu estiver lá com o faraó, o que eu vou dizer? E quando eu estiver com o povo, o que eu vou falar? E Deus traz para ele o que? Um presente. Diga que eu sou. Ponto. Eu sou o que sou e eu sou te enviou. Então o eu sou foi com Moisés na sarça. O eu sou foi com Moisés quando ele esteve no Egito. O eu sou estava com Moisés e o povo o tempo todo no deserto. Então o nosso desafio, meu querido, não é ficar lutando contra as coisas do passado. E nem estar aqui brigando com as desilusões do presente. E muito menos ficar totalmente seguro com o futuro. O nosso maior desafio, sabe qual que é, meu querido? Viver o hoje de Deus, o eu sou. Eu sou o que sou, eu sou te enviou. Só vai, Moisés. Faz o que eu estou mandando, eu sou o que sou e eu sou te enviou. E muitas pessoas não dão certo na vida, não produzem na vida, porque estão totalmente com as suas raízes presas ao passado, não consegue mobilizar, não consegue movimentar no presente. Isso eu estou falando de vida relacional, isso eu estou falando de ministério, isso eu estou falando de família, isso eu estou falando de trabalho, isso eu estou falando de profissão. Então são pessoas que às vezes estão tão presas, enraizadas com o seu passado, que não se movimentam, ficam presas no seu presente, não produzem, aí ficam inseguras ao seu futuro, e aí gera ansiedade. Isso tudo é um conjunto que hoje, quem está entrando agora, eu falei no início, é a doença do século. Ainda que o coração, as doenças cardíacas são as que mais matam, mas já estão se estudando, e já tem provas já até científicas, que doenças do coração, que a doença do coração, muitos taquicardia, muitos infartos, é causado por ansiedade, principalmente por rancores, por melancolia, amarguras. Claro que existem doenças cardíacas, é óbvio que são hereditárias. Isso é provado por A mais B e por B mais A. Mas tem-se origem, raiz nas melancolias, nas amarguras, nas ansiedades. Como também tem-se origem hereditária, pais, avós, etc. Então Deus nos traz um entendimento para que possamos ser transformados por Ele, vivenciar o eu sou de Deus hoje, aquilo que Deus é na nossa vida, pegando os nossos erros do passado, e não só os erros, as pessoas que erraram com a gente também, as mágoas, as doenças do passado, transformando esse momento em um tempo de vitória, de desafiador. Não é fácil, querido, eu já falei para vocês, o maior desafio nosso hoje, é vencer um dia. Eu escuto isso muito da Virgínia, da minha esposa: amor, vamos viver um dia de cada vez.
E a Bíblia fala, Jesus fala assim, já basta, o homem não pode acrescentar nada, não andeis ociosos, já basta no seu dia o seu próprio mal. Então Paulo termina falando, eu avanço para essa questão diante de mim para o prêmio da soberana vocação, que é o quê? O que é soberano na minha vida? O que foi vocacionado? Que é o quê? O prêmio de estar na presença do Senhor todos os dias. Quando eu falei de amargura, eu trabalhei muito aqui em Hebreus 12. Carta aos Hebreus, Novo Testamento, quase lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando que ninguém se afaste, de que ninguém abandone, abra mão da graça de Deus, permitindo que brote toda a raiz de amargura. E isso vai vos perturbará. E isso também contamina muitas pessoas, querido. Toda pessoa melancólica, amargurada, ela contamina, claro, no sentido negativo, né, o ambiente. Ela contamina o ambiente. Ela faz um ambiente totalmente negativo, são pessoas totalmente pessimistas, e já está provado isso, pessoas que vivem totalmente um pessimismo, são pessoas extremamente amarguradas, desiludidas com tudo. Lembra do desenho da hiena? Eu já falei que ó dia, ó céus, ó azar, eu te disse, ó dias, ó céu, ó azar, nada vai dar certo, tudo tá ruim, acorda, se tá sol demais reclama, se chove demais reclama, se tá frio reclama, se tá clima frio, tudo reclama, não, calma, já basta do dia o seu próprio mal, porque esse mundo jaz no maligno, nós já temos, olha, eu tava vendo, acompanhando a Copa do Mundo, vendo o técnico, acho que da Espanha, fazendo uma homenagem para a filha que morreu com 13 anos de nascida, câncer nos ossos. Gente, assim, eu fiquei comovido com a história. Lutou, e olha que não faltou dinheiro, não faltou empenho, não faltou pai, não faltou mãe. Então já basta do seu dia o próprio mal. Quem conhece minha história sabe que passamos por isso. Senta com a Virgínia e conversa com ela meia hora que você vai ver o que ela passou no processo quando eu tratei de câncer. No ano de 2021, que foi um ano muito desafiador, onde eu vivi assim, extremamente assim, no final do ano, muita doença, infartei, logo depois tive que retirar a vesícula, depois descobri esse problema sério na coluna que estou me recuperando, tem quase 3 meses que eu operei. Gente, assim, desafiador, aí mudei de Goiânia, estou num estado diferente, cidade diferente, veio a Virgínia e a Isabela para uma proposta de trabalho, então Deus sabe dos nossos desafios, das lágrimas que foram derramadas, mas querido, não é motivo para parar, não é motivo para desistir. Você precisa olhar para o olho do seu esposo, para o olho da sua esposa e falar, não é motivo para a gente desistir, vamos continuar amanhã, presta atenção, vamos deixar Deus mudar esse ambiente aqui, presta atenção, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, faça do seu hoje melhor do que ontem, e vamos fazer do amanhã melhor do que hoje, porque amanhã será hoje. Vamos olhar para o olho da nossa esposa, para o olho do nosso esposo e dizer, olha, amanhã vai ser melhor. Pega o seu filho, sente com ele, fala, olhe para mim, me escute, faça da sua vida uma vida melhor, creia no teu Deus hoje, viva a plenitude do Evangelho hoje, o amanhã pertence a Deus, e o passado já não te lembrarás mais. A Bíblia diz que o nosso tempo de ignorância, o nosso passado, Deus não lembrará. A questão não é Deus lembrar, é nós não deixar de esquecer. A questão não é Deus lembrar do que eu fiz de errado. É eu que às vezes não me posiciono, não conserto e não me faço ser esquecido. Tem que abrir mão. Fez errado, vem a colheita, meu irmão. Mas nem por isso você tem que se prender na vida. É levantar e continuar. Porque senão você vai viver uma vida melancólica e amargurada. E toda pessoa melancólica e amargurada, ela tem
crises terríveis de ansiedade. E a primeira atitude que ela toma na sua vida são atitudes baseadas no quê? No seu desespero, na sua carência, na sua dor. Aí toma atitudes que amanhã sim, aí você pode se arrepender e não ter mais como voltar atrás. Por isso que nós temos que ser tratado hoje, ser curado hoje, entregar nossa vida para Cristo hoje, vivenciar o Evangelho hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje, a plenitude do Evangelho é para hoje. Cristo nos deu vida, e essa vida precisa ser abundante. Essa abundância não é o que eu recebi, essa abundância, tendo recebido, eu entrego. Vou repetir. Cristo nos deu vida e deu vida com abundância. E essa abundância não é o que eu vou receber. Essa abundância, tendo recebido de Cristo, eu ofereço. Como que eu ofereço? Dizendo para minha família, dizendo para o meu irmão, dizendo para minha esposa, dizendo para minha filha, dizendo na igreja, dizendo para o meu colega de trabalho, aonde eu estiver, as coisas vão melhorar. Cristo é tudo. Cristo vai mudar a história de sua vida. Cristo vai mudar a história do seu filho. Cristo vai mudar o seu casamento. Deus está restaurando todas as áreas da sua vida. Então se posicione hoje. Peça perdão para Deus hoje. Conserte a sua vida hoje. Se arrependa hoje. Mude a história da sua vida hoje. Permita que as linhas que serão escritas amanhã não dependam dos seus erros hoje, mas dependa da mão de Deus que já acertou em nosso favor. A Bíblia diz, meu querido, lá em João 14, não foi vocês que me escolheram, João 15, não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. A decisão Deus já tomou, entregou seu filho, nos amou. A Bíblia diz que Deus não nos amará. Esse nos amou é presente contínuo, Ele amou. É presente contínuo, Ele nos ama. Ele tomou essa decisão. O que nós temos que fazer é entregar para Deus a nossa vida, para que o hoje seja vivido, para que o passado seja esquecido e para que amanhã já está tudo providenciado por Ele, independente do que aconteça. Olha o que Paulo escreve: esquecendo-me para trás. Uma coisa faço, presente, avanço diante, não é adiante, é diante, presente, não é adiante. Eu falei aqui para quem entrou depois, adiante são expectativas de futuro, diante são convicções de presente, então é hoje. Aí vem lá em Hebreus, no capítulo 12, o autor fala, segui a paz com todos. Então meu relacionamento em paz com todos gera em mim santificação, da qual as pessoas vão ver Deus na minha vida. A minha santidade não é para ter paz com todos, para ver Deus. A minha paz com todos revela a santidade para que as pessoas vejam Deus em mim. A minha santidade não é para ter paz com todos, para que eu possa ver Deus. A paz com todos revela a santidade de Deus em mim, para que as pessoas vejam Deus em mim, vejam o Pai nas minhas ações. Mas uma pessoa presa nas suas melancolias, uma pessoa totalmente arraizada de amargura, rancorosas, e as pessoas totalmente inseguras quanto ao futuro, querido, com certeza são pessoas totalmente adoecidas, e as suas decisões são baseadas nos seus medos, nos seus fracassos, nas suas inseguranças e principalmente nas suas carências. E preste atenção, deixa Deus mudar a sua vida como tem mudado a nossa. Vamos deixar Deus mudar esse ambiente. Carência não se supre, carência se cura. Como que se cura uma carência? Abrindo mão daquelas rancores, amarguras do passado, entregando a sua vida para Cristo, colocando na mão dele, entendendo que hoje você é um vencedor e que amanhã pertence a Deus e não a nós. Mas muita gente quer viver a vida aí, como aquela música, né, de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, meu querido, não é assim não. Vem com Cristo, porque Cristo já nos levou ao propósito eterno.
Cristo já nos levou ao propósito eterno. Eternidade não é aquilo que se adivinha do futuro. Eternidade não é as adivinhações do futuro. Eternidade são as convicções do propósito de Deus eterno. Viver o eterno, querido, não é estar em um lugar onde os dias são incontáveis. Viver a eternidade é o plano de Deus na minha vida, onde o tempo não conta. Amém? Viver a eternidade não é estar em um lugar onde os dias são incontáveis. Viver a eternidade é o plano de Deus, do Pai eterno em mim, através de mim, na pessoa de Cristo Jesus, onde o tempo não conta. Hoje eu sou de Cristo, amanhã sou de Cristo, ontem sou de Cristo, e não importa, porque Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, então não importa. Ele sabe tudo, Ele tem todo o poder e está em todo lugar. Então Ele está no meu nascimento como Ele está agora na minha morte, como Ele está aqui agora nesse momento de bate-papo nosso, e isso não importa. O importante é que a minha vida está nele, a sua vida tem que estar nele. Então nós precisamos olhar uns para os outros, olhar para a nossa casa, olhar para os nossos filhos e dizer que nós somos vencedores. A Bíblia diz que em Cristo nós somos, olha aí, presente de novo. Aí eu estou falando da conjugação verbal. Nós somos, né? Nós seremos. Querido, deixa Deus mudar a sua vida. Vamos deixar Deus mudar esse ambiente aqui, queridos. Lá em Romanos 8, a partir do verso 30, não fala que nós seremos mais que vencedores. Nós somos. Presente, você já venceu, meu irmão. Eu já venci. Minha mulher já venceu, minha casa já venceu, meus pais já venceram, nós já vencemos. Você que está me ouvindo já venceu. Nós não vivemos expectativa de futuro. Expectativa de futuro são pessoas extremamente ansiosas. Expectativa de futuro revela insegurança. Perspectiva de presente revela convicção. Por isso que nós vivemos na esperança do Evangelho. Por isso que nós vivemos pela fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Presta atenção, deixa Deus mudar a sua vida como tem mudado a nossa. Eternidade não é um lugar onde os dias são incontáveis. Eternidade é o propósito eterno de Deus, onde o tempo não conta. Um abraço, pastor Saldivar, saudades, meu irmão, vamos estar junto. Eternidade é isso, é viver o propósito hoje. É o Deus chamado hoje, é o eu sou. Paulo em Romanos 8 não fala seremos. Ele fala que em Deus, em Cristo, nós já somos mais que vencedores. É um presente contínuo, presente contínuo. Então, querido, abandone as prisões do passado que tem te prendido como uma pessoa melancólica. Abra mão das desilusões desse presente, porque tem te trazido tem te feito uma pessoa amargurada. E deixa de ser insegura com relação ao futuro, porque isso te torna uma pessoa ansiosa. Sabe qual que é o fruto disso? Depressão. E Paulo escreve em Romanos 12: não conformeis com esse mundo, a doença do século é a depressão. Como eu disse, o Brasil é o terceiro país em depressão hoje, no ranking mundial. E é o primeiro do mundo em ansiedade. Nós estamos vivendo um país ansioso. E aí você quer mais um dado, que é um ranking. Está todo mundo torcendo para o Brasil continuar aí, sendo penta ou sendo hexa, né? Aconteceu o hexa, que é um ranking. Brasil é campeão número 1 do mundo em consumo de anti-ansiolítico, de Rivotril, de Lexotan, de Voltaren, de Rivotril, clonazepam, de diazepam. Porque o povo está vivendo, queridos, super ansiosos, adoecidos. E Deus manda dizer para nós que nós somos nele mais que vencedor. Em Cristo nós já somos vencedores. Mas temos que viver isso todos os dias.
Nada que você fizer vai antecipar o seu amanhã. E nada que você mande preso a você vai mudar o seu passado. Mas tudo que você decidir hoje vai refletir diretamente de tudo que acontecer com você daqui para frente. É eu e você que decide mudar, meu querido. E para encerrarmos, conforme eu falei para vocês, Filipenses 4, Paulo fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresente-se diante de Deus com ações de graças, com orações e súplica. Apresente-se aonde? Diante de Deus. Apresente-se, não é adiante. Apresente-se diante de Deus. Então, viver uma vida livre da ansiedade é um exercício da mente, ocupando, por quê? Porque a paz de Deus, continuando Filipenses 4 a partir do verso 6, porque a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês. E a mente de vocês estejam em Cristo, estejam mais um presente. Não é estarão, é estejam presente. Então, irmãos, tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, e quando há excelência e há louvor, nisso pensai, isso ocupem a vossa mente. O que minha mente tem que ser ocupada? Então viver uma vida dependente de Deus é ter a mente completamente ocupada, ter a mente completamente em exercício, ocupada com o que, pastor? Com o que? Com tudo que é nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente e digno de louvor. Nisso vocês devem pensar todos os dias. A nossa vida tem que ser uma vida em exercício de pensamentos nobres. É hoje. Vai passar, tá difícil. Agarremos em Deus, querido. Deus, mais do que ninguém, sabe do que nós estamos passando. Ele mais do que ninguém sabe do amanhã, mas é Ele que pertence e não a nós. Então eu encerro essas 4 lives, eu encerro hoje dizendo para você que há uma promessa baseada nessa palavra. Eu pego Hebreus 12, que fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não é eu ser santo para ter paz com meu irmão para mim ver Deus, para que eu veja Deus. Não, é a paz com meu irmão revela a santidade para que o meu irmão veja Deus em mim. Então meu desafio não é ver Deus, mas é trabalhar nos relacionamentos para que as pessoas vejam Deus em mim e através de mim. Juntando exatamente com Filipenses, para que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas apresentemos diante de Deus com orações e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, olha aí, guardará o coração de vocês, e as vossas mentes serão guardadas em Cristo. Contudo, irmãos, ou seja, está usando um advérbio de ligação, tudo que é puro, correto, amável, boa fama, tudo que é honesto, se há louvor e se é algo excelente, isso ocupai a vossa mente. Para vencermos a melancolia, a amargura e a ansiedade, precisamos de um exercício mental, que é uma pedagogia de processos, e não uma prática religiosa. Vou repetir. Para vivermos esse plano eterno de Deus que se revela hoje, precisamos literalmente do entendimento, de uma prática, de um entendimento, aonde possamos o quê? Exercitar os processos em Deus. E não uma prática religiosa para me livrar de problemas. Então não é o quanto eu oro, mas é o quanto a oração surge efeito na minha vida para que eu não ande ansioso. Não é o quanto eu jejum, mas é o quanto o jejum trabalha na minha vida para que eu não viva uma vida amargurada. Então não é o quanto eu vou para a igreja fazer campanha, mas é o quanto a minha vida revela na igreja a pessoa que eu sou dentro da minha casa. Amém, irmãos? Amém, família? Amém, querido? Amém?
Isso é depender de Deus, é ter a mente em exercício, naquilo que é o propósito. E o propósito de Deus é o que, irmãos? Eu falei agora em eterno. E eternidade não é o lugar que você vai onde os dias são incontáveis. Eternidade é viver o propósito eterno de Deus, onde o tempo não conta. O hoje é hoje, amanhã é hoje, ontem foi hoje, ontem foi hoje. Hoje é hoje, amanhã é hoje. Descansemos em Deus. Vou repetir, como eu terminei na live passada, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. E Ele cuidará de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. E Ele tem cuidado de nós. É esse exercício da mente que vai transpor esse momento de dificuldade que eu e você possamos estar vivendo hoje. Mas que isso não nos prenda ao passado. Que isso não nos trave ao ponto de vivermos desiludidos com o presente. E não nos deixe completamente inseguros com relação ao futuro. Para que vivamos o propósito eterno de Deus. E eu vou repetir, o propósito de Deus é para que possamos viver a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não é que eu seja santo para ter paz, para ver Deus. Mas eu tendo paz com meu irmão, através da minha santidade eu revelo Deus para ele. Então o meu desafio não é ver Deus, mas é fazer as pessoas ver Deus em mim. Nas minhas ações, na minha casa, na minha palavra, no meu comportamento. Entregamos tudo a Deus, querido. Entregamos nossa família, entregamos nossa casa. Compartilhe da vida de Cristo. Mas viva o Cristo vivo em nós. Como Paulo já dizia, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo não viveu com melancolias do passado, por tanto de mal que as pessoas o fizeram. Cristo jamais viveu amarguras do presente, por mais que ele sabia que tinha pessoas ali que iam trair ele. Como também Cristo jamais viveu ansioso com o futuro. Ele teve num lugar de angústia. A Bíblia fala que ele teve num lugar de angústia. Angústia não é amargura, não é melancolia. Muito menos angústia não é amargura. E jamais angústia é ansiedade. Angústia é um momento que você passa onde você fica ali com uma crise. Jesus viveu angústia. E às vezes o lugar que Deus quer nos levar é na angústia, para entender que, Pai, faça a tua vontade e não a minha. Será que possamos entender isso ou não? Às vezes o lugar da angústia é o lugar que eu vou entender que, Pai, faça a tua vontade e não a minha. Porque quando eu estou vivendo somente em favor da minha vontade, pode ser que eu estou preso às minhas carências por causa das minhas melancolias. Ou estou totalmente desiludido por causa das minhas amarguras. Ou totalmente inseguro, preso por causa da minha ansiedade com o futuro. E Deus cumpriu o propósito eterno em Jesus, que revelou em mim e em você, para que através de nós o mundo soubesse, para que o mundo creia que o Senhor nos enviaste. Eu libero essa palavra para a sua vida, para que o mundo creia. Vivemos livre de amargura, livre de ansiedade, livre de melancolia, para que o mundo creia que Ele nos enviou. Então não é somente Cristo em nós, mas Cristo conosco e através de nós. Por isso nós somos de Cristo, em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Então na minha casa, na minha família, na minha sociedade, eu preciso saber o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer e para quem fazer. Porque eu não sou uma pessoa melancólica, muito menos amargurada e muito menos ansiosa. Por mais que eu esteja vivendo um momento de angústia, eu não abro mão da vontade daquele que sabe tudo. Amém, família. Amém, povo de Deus. Amém, povo bonito. Assim eu encerro minhas palavras. Agradeço por esse tempo que vocês gastaram com a gente aí nesses 4 momentos falando sobre isso. Iremos trazer novas lives, iremos comunicar. Me acompanhe aí nas redes sociais que você vai ficar sabendo. Compartilhe parte 1, parte 2, parte 3. E hoje,
né, a parte final. Compartilhe. Você que não acompanhou as primeiras, assista. São meia hora, 40 minutos ali de live, onde nós estamos trazendo aquilo que Deus trouxe ao nosso coração. Deus te abençoe, querido, que essa palavra preencha a sua casa, preencha a sua vida, preencha a sua família. Dependa de Deus, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Ele é Senhor e Salvador, sem Ele nada somos. Ele morreu, deu sua vida para restaurar a nossa vida, e é através dele que nós vamos vivenciar o plano eterno do Pai. Deus abençoe em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Entre lá no nosso canal do YouTube. Lá tem todas as nossas mensagens. Se inscreva no canal. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que assim seja e assim será.